vocês que acompanham as meditações do canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje nós queremos meditar juntos a leitura do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 6, de 9 a 12. Neste texto, nos vemos diante do tema da vocação de Moisés. É o momento em que Deus se apresenta a Moisés e o chama para libertar o seu povo da servidão do Egito. O texto começa nos apresentando Moisés exercendo a função de pastor. Pastor é um ofício que na tradição bíblica é abundantemente associado ao cuidado de Deus para com seu povo. Nisso já temos uma primeira apresentação de uma qualidade importante que Moisés já possui e necessária para a sua missão. Ele tem um coração de pastor. Ele exerce o pastoreio na prática com as ovelhas, com o rebanho, e nesse exercício ele tem dentro dele um coração de pastor. Um coração daquele que cuida, que zela, que orienta, que conduz. Ao chegar ao Monte Horebe, ou ao Sinai, o texto vai nos mostrar que Moisés se depara com um fenômeno curioso. Uma sarça que ardia, mas que não se consumia pelo fogo. O texto nos mostra, nesse primeiro momento, Moisés curioso e que se aproxima então desse fenômeno. Essa imagem de uma sarça que arde no fogo nos remete às imagens das teofanias, das manifestações de Deus no Antigo Testamento. No próprio livro do Êxodo nós vamos ver essa imagem de Deus que se manifesta na coluna de fogo, Deus que se manifesta em cima da montanha com trovões, nuvens, fogo, fumaça. Então a imagem do fogo, ela nos remete a uma manifestação de Deus. Moisés está diante de uma teofania, de uma manifestação de Deus. Ao se aproximar, Moisés então escuta uma voz. E essa voz lhe chama pelo nome. Neste momento, nós vamos perceber mais claramente o esquema do que nós chamamos de texto vocacional. O texto vocacional é uma forma literária, um gênero literário que nós encontramos em toda a Bíblia, e ele tem basicamente uma estrutura muito simples e comum. Qual é essa estrutura? Deus chama e a pessoa se apresenta. Deus manifesta o seu desejo, diz o que ele deseja da pessoa, e a pessoa ou reluta, ou questiona, ou se considera indigna, né? Ou tudo isso junto. E Deus então vai insistir com a pessoa, vai fazer uma promessa, vai manifestar um sinal, que vai levar essa pessoa então a se convencer e dizer sim a esse chamado de Deus. Vamos ver isso melhor nesse texto que estamos meditando hoje. Quando Deus chama Moisés da sarça, a partir da sarça, logo em seguida Deus diz para Moisés que tire suas sandálias, porque o lugar onde ele está pisando é uma terra santa. É uma imagem interessante porque tirar as sandálias nos aponta uma atitude de um servo que diante do seu Senhor se apresenta humildemente. É uma primeira imagem que nós podemos trazer para nós do gesto de tirar as sandálias que Moisés realiza. Por outro lado, esse gesto também significa despojamento, deixar algo para trás, para poder entrar então numa nova realidade. Moisés faz isso ao tirar as sandálias dos seus pés para agora pisar nessa terra santa, que é essa nova realidade que ele está entrando, que é a realidade do chamado de Deus para uma missão. Porque aqui, terra santa, santidade, não tem a ver com a ideia de moral, de costumes, né? Mas tem a ver com a ideia de eleição, de separação, de consagração, em vista de um objetivo, de uma finalidade, de uma missão. Então a terra é santa porque este lugar, onde agora Moisés se encontra, ele foi separado por Deus para que Deus se manifestasse
a ele, a Moisés. E Moisés, ao entrar nesse lugar e tirando suas sandálias, ele agora se despoja da sua vida antiga, de pastor, e agora ele entra numa nova realidade, num novo lugar, que é a missão que Deus vai lhe confiar. Ele é separado agora por Deus para essa missão. Na parte seguinte do texto, logo após esse primeiro momento de encontro entre Deus e Moisés, Deus então vai manifestar a razão pela qual ele chama Moisés, que é a situação de opressão do povo no Egito. Aqui encontramos uma das mais belas imagens de Deus que a Bíblia nos apresenta. Porque aqui Deus, ele nos é apresentado como alguém interessado, comprometido, alguém que se aproxima. É um Deus que não é indiferente, que não é distante. Ele ouve, ele vê, ele se aproxima e ele age. Deus, ele revela-se aqui nesse texto ao lado dos que se veem oprimidos. Aqui Deus se manifesta tomando partido, assumindo um lado, o lado daquele povo que está sendo humilhado sob o peso do jugo do faraó, e Deus então se coloca ao lado desse povo para libertá-los. Essa imagem vai ser a imagem do Deus libertador que vai marcar toda a vida e toda a história do povo de Israel. A intervenção de Deus, então, vai se dar aqui, através do seu servo Moisés. E por isso Deus o chama e o envia para que ele vá até o faraó e diga ao faraó que liberte o povo, deixe o povo sair. Porém, Moisés vai resistir. Porque ele teme, ele se acha pequeno, ele se acha incapaz para uma tarefa tão grande e, de certo modo, até absurda, porque ele, apenas um homem, vai chegar diante do faraó e dizer: deixa o meu povo ir. Isso é uma coisa que soa até absurda. Mas, nesse momento, Deus então vai garantir a Moisés a sua assistência. Deus vai dizer a Moisés que estará com ele durante essa tarefa, que Moisés não está sozinho. E essa assistência, ela vai ser o sinal de que Moisés foi enviado por Deus. E os frutos dessa missão, ou seja, o povo depois livre e prestando culto a Deus, ao Deus libertador, esse fruto vai ser então a confirmação de que Moisés foi enviado por Deus e agiu em nome de Deus. Bom, acredito que para nossa meditação de hoje, de modo particular, essa imagem de Deus que esse texto nos revela, um Deus próximo, um Deus que vê, que ouve, que se compromete, que escuta o clamor dos pequenos, que escuta a dor dos que sofrem, dos que estão oprimidos, essa imagem de Deus, ela é para nós um motivo de consolo e de esperança. Nesses tempos difíceis que estamos atravessando, nós não estamos sozinhos. Deus vê, Deus ouve, Deus se faz próximo, Deus se compromete conosco. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento e à nossa dor nesse momento. Mas assim como fez com Moisés, ele também nos chama a deixarmos nossas sandálias, a nos desapegarmos de tudo que nos impede de entrar na sua terra santa. E nos chama a colaborarmos com o seu desejo libertador e salvífico, especialmente nesse tempo que estamos vivendo. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos solidários, especialmente com aqueles que estão sofrendo nesse momento. Procuremos caminhos para colaborar na transformação dessa realidade de morte que tem sido causada por essa pandemia do coronavírus, e que nós possamos combater tudo e todos os que têm promovido essa realidade de morte. E não tenhamos medo, porque como Deus disse a Moisés, ele continua a dizer para cada um de nós que ele estará conosco.